eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 16.1. A gente vai fazer aqui alguns exercícios, algumas atividades sobre o conteúdo que a gente viu de porcentagem até agora, certo? Então, nosso objetivo aqui vai ser resolver e elaborar problemas envolvendo o cálculo de porcentagens. Nessa aula, você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha e da calculadora. Como a prof sempre fala, a calculadora é uma ferramenta muito útil, mas vocês também já sabem fazer todos os cálculos aqui dessa aula, no lápis e no papel aí. Então, não precisa da calculadora, mas se você quiser utilizar, pode te auxiliar aí na hora de fazer as atividades, ok? Exemplos, então vamos lá. Exemplo de número 1. Em geral, quando um boleto bancário é pago após o seu vencimento, seu valor é acrescido de taxas correspondentes a multas e juros. Veja lá do que Laís está dizendo. O valor deste boleto é R$ 185. Como atrasei o pagamento, terei um acréscimo de 4%. Quanto vou pagar ao todo? Então, a gente precisa calcular aí, no caso, 4% de 185. Então, observe as etapas que podemos utilizar para responder a pergunta de Laís. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor do acréscimo, ou seja, eu vou calcular 4% de 185. Como 4% é 4 sobre 100, eu posso também escrever como 0,04. E aí eu posso fazer essa multiplicação. Lembra? A gente já viu isso. Quando eu quero calcular 4% de alguma coisa, eu sei que 4% nada mais é do que 4 sobre 100. Eu posso fazer a multiplicação de 4 sobre 100 vezes 185. Posso fazer essa multiplicação com a fração também, não tem problema nenhum. Ou eu posso fazer a multiplicação com o número decimal, também não tem problema nenhum. São duas representações diferentes para o mesmo valor. Se eu multiplicar o mesmo valor, por outro, tanto faz a representação que eu utilizar. O resultado tem que fechar o mesmo. Então, se eu fizer a multiplicação aqui, 0,04 vezes 185, eu vou ter então como resposta 7,40, ou seja, R$ 7,40. Isso significa que este é o valor que vai ter que ser acrescido do valor do boleto. Quanto que era o boleto? 185. Então, o segundo passo que a gente vai ter que fazer é adicionar o acréscimo calculado ao valor do boleto bancário. Então, vou fazer 185 mais 7,40, que vai me resultar, então, em R$ 192,40. Ou seja, Laís pagará ao todo R$ 192,40. Cuidado com a pergunta, gente. Se ela fala que é um desconto, eu vou ter que diminuir esse valor. Como aqui ela falou que era um acréscimo, eu vou somar esse valor. Então, vocês precisam prestar atenção, no que o problema está te falando para saber se você vai ter que somar o valor, se você vai ter que diminuir. O passo a passo aqui provavelmente vai ser o mesmo, mas a operação que você vai realizar vai ser diferente, dependendo aí do problema que você tem. Então, número 2. Antes de comprar um produto, é importante pesquisar, comparar preços e formas de pagamento, verificar a qualidade e avaliar como e quem o produz. Jonas pesquisou o preço de uma mochila em 2 estabelecimentos, olha só. Ele observa um lado, e calcula a diferença, no caso aí, dos valores em porcentagem. Então, vamos lá. Ele pesquisou o preço dessa mochila amarela aqui, certo? O preço dessa mochila na papelaria Jardim era R$ 60 e o preço dessa mochila na loja das bolsas era R$ 75. Então, a gente tem dois valores aqui. 60, então, na papelaria Jardim, a gente tem R$ 60 e na loja das bolsas, a gente tem R$ 75, certo? É uma diferença bem grande, então vejam como pesquisar preços é muito importante. Só que agora ele quer que a gente calcule a diferença dos valores em porcentagem. Como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou calcular a diferença entre os preços pesquisados? Primeiro, eu tenho que fazer a diferença entre os dois. 75 menos 60, perdão. Isso me resulta em 15, certo? R$15 aí é a diferença entre os dois preços. Assim eu vou dizer então que a mochila ela custa R$15 a mais na loja das bolsas do que na papelaria Jardim. Ou ainda que ela custa R$15 a menos na papelaria Jardim do que na loja das bolsas. Então aqui, observe que eu vou precisar fazer de duas maneiras para comparar esses preços usando a porcentagem. Vai depender de quem que eu estou comparando. Então, primeira coisa, diferença entre os preços, que é R$15, e o preço na papelaria Jardim. Coloco ele numa fração, 15 sobre 60,
E aí eu vou ter 0,25, que significa que é 25%, ok? Então, a primeira maneira aqui é considerando como referência o preço na papelaria Jardim, eu chego em 25%. Ou seja, nesse caso, eu posso dizer que o preço da mochila na loja das bolsas é 25% maior em relação ao preço na papelaria Jardim, ok? Agora, o contrário eu posso fazer também. Segunda maneira, considerando como referência o preço na loja das bolsas. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou trabalhar com a diferença entre os preços, com o preço na loja das bolsas agora. Então, eu tenho 15 sobre 75, que vai me resultar em 0,20, e isso vai me dar, então, 20%. E aí, eu tenho, então, que nesse caso, eu vou dizer o quê? Que o preço da mochila na papelaria Jardim é 20% mais barato em relação ao preço da loja das bolsas, certo? Então, observem que depende de quem eu estou falando para chegar no resultado que eu quero aqui. Ele não falou especificamente, ele falou com relação aos dois. Então, por isso que eu tenho duas possíveis respostas aqui nesse exercício, certo? Número 3. Em geral, comprar um produto à vista garante algumas vantagens ao consumidor em relação à compra a prazo. Essas vantagens podem ser evitar o pagamento de juros, né? Não se endividar e poder negociar um valor de desconto. Naomi optou por comprar à vista uma blusa em certa loja, o que lhe permitiu negociar um desconto com o vendedor. Observe o diálogo. Então, aqui ela fala assim, vou pagar à vista, tem desconto? O vendedor responde, então, à vista tem 5% de desconto, então o preço final será R$ 81,70, ok? Então, para calcular o preço inicial da blusa, né, antes do desconto, a gente tem que considerar que o preço após o desconto corresponde a 95% do preço total. Por quê? Porque se ele der um desconto de 5%, né, a gente sempre trabalha com porcentagem, a gente sempre trabalha com 100%. Então, eu vou ter porcentagem correspondente ao preço inicial, 100%, menos 5%, que é a porcentagem do desconto. Isso me resulta, então, numa porcentagem correspondente ao preço que ele me deu, que é 95%. Então, eu sei que 95% do preço da blusa é igual a R$ 81,70, certo? Foi isso que o problema me disse. Então, eu vou fazer o quê? Vou calcular. Vou dizer que 95% do preço é igual a 81,70, certo? Fazendo essa multiplicação, é como se eu tivesse aqui 0,95p igual a 81,70. Aí eu faço, né, a divisão desse 0,95 para o outro lado. Eu fico com p igual a 86. Então, o preço original da blusa, antes de eu receber os 5% de desconto, né, era o quê? R$ 86,00, ok? Então, gente, é muito simples aplicar porcentagem, é um dos conteúdos matemáticos que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Vejam como ele é aplicado sempre que vocês vão fazer alguma transação, né, de dinheiro aí que envolve dinheiro. Então é importante que vocês entendam esse conteúdo, que vocês saibam aplicar na vida de vocês, porque vai ajudar bastante a vocês, né, não levar golpe das pessoas, a saber o que vocês estão comprando, a saber o que vocês estão pagando, né? Então cuidado com todas essas informações. Lembrando que essa nossa aula é uma aula de exercício, nós já tivemos a aula anterior sobre esse conteúdo, onde a gente também viu alguns problemas e algumas atividades que poderiam ajudar você no seu dia a dia, tá certo? Não esqueçam, por favor, de fazer os exercícios, de revisar o conteúdo que vocês têm disponível, e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.